Marcus Grubert, marido da cantora gospel de muito sucesso, Heloísa Rosa. E o que tem de novo nessa história? Porque a gente mostrou esse caso com exclusividade por aqui e agora tem mais um capítulo dessa história. Nessa hora eu desabei e contei pra ele que eu havia ocorrido na noite anterior. E ele falou imediatamente, temos que contar isso pra Heloísa. Depois que eu contei pra ela, a primeira pergunta que ela fez pra mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. Prepare-se para uma revelação impactante que abalará as suas crenças e trará também à tona segredos sombrios. Nesse vídeo desvendamos a chocante história envolvendo Marcus Grubert, marido da famosa cantora gospel Heloísa Rosa. Acusado de um crime hediondo, Grubert foi preso nos Estados Unidos por abusar de uma criança de 6 anos, desencadeando uma série de eventos que colocaram em evidência as falhas e segredos da comunidade gospel. Acompanhe a cada detalhe deste caso surpreendente, desde a denúncia corajosa da família da vítima até as reações e decisões polêmicas de Heloísa Rosa. Você vai ficar de cabelo em pé com o que eu vou te mostrar aqui neste vídeo. Assista agora e descubra os detalhes que a mídia tentou abafar, e você merece saber toda a verdade. Antes mesmo de iniciar esse vídeo, eu preciso da tua ajuda. Compartilha este vídeo, compartilha essas informações, que é um alerta claro e com certeza vai ajudar muitas pessoas a abrir os olhos diante disso que está ocorrendo no mundo todo. E já deixe o joinha para fazer com que este vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então eu preciso da tua ajuda. E se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Câncio. E inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E é claro, como eu já disse, já deixe o like para não esquecer posteriormente. O marido da cantora gospel Heloísa Rosa foi preso pelo estupro de uma criança nos Estados Unidos. Marcus Grubert, marido da cantora gospel de muito sucesso Heloísa Rosa, está envolvido em um escândalo chocante. O caso aconteceu em Orlando, na Flórida, onde o brasileiro Marcus Grubert morava com a esposa, a cantora Heloísa Rosa. Após mais de um ano de investigação, a polícia da Flórida prendeu Marcus, que foi recolhido ao sistema prisional do estado. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos em abril de 2023. Inicialmente, Heloísa Rosa anunciou a separação e prestou ajuda à família da vítima, mas no dia marcado para depor, a cantora não compareceu e acabou ficando ao lado do marido. As crianças eram muito amigas, né? As crianças eram muito próximas. Numa ocasião, ela acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, eu achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que pudesse ser... Ela quem estava nervosa? Tava um pouco... A Heloísa Rosa. Sim, ela estava um pouco tensa, nervosa, pediu se eu queria entrar, eu disse que não, e dali nós fomos embora. E o que exatamente sua filha falou a hora que ela encontrou com você e com seu marido? Ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido, mas eu não posso falar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de justiça, né? Como você se sentiu quando soube o que aconteceu com a sua filha, ainda com uma amiga evangélica, uma das maiores referências da música gospel no Brasil e no mundo? Eu confesso a você que nesse primeiro instante, eu me senti acolhida por ela. Porque quando nós nos encontramos no dia seguinte para falar o que havia acontecido, eu fui questioná-la, e ela prontamente olhou para mim e disse: amiga, eu sei o que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo, e ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, realmente, que era onde ia ter aquele valor, né? Ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato comigo. Depois dessa denúncia feita nos Estados Unidos, outra mulher aqui no Brasil
procurou a polícia para denunciá-lo também por abuso sexual. Hoje eu trago um áudio revelador que vai te deixar impactado. Eu vou mostrar para você aqui o que tem de novo com exclusividade neste caso tão chocante e intrigante. Pois é, Mara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. E você estava comigo. Eu não esqueço disso. Não tem como esquecer. Não trouxe, Mara. Eu falei várias vezes o que ele tinha feito. Eu estava transtornada na época. Eu trouxe sim, a igreja sabia sim. A Heloísa sabia sim, que eu contei detalhes para elas, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Ela me fez contar perto de você, e numa dessas vezes que eu contei que eu senti algo entrando na minha vagina, no meu ânus ao mesmo tempo, ela ainda falou assim, pode ser a mão dele, Josi, pode ser a mão dele, que a mão dele é quente. Você estava no dia que eu falei isso com a mãe. Foi um abuso. Todo mundo no alcance também, quando eu fazia a cura, falava, você foi vítima, você não foi culpada, o culpado foi ele. Mas ninguém se dispôs a me levar como abuso, né? Me levar para a polícia, ninguém dispôs. A preocupação era com a Heloísa. Hoje eu ficar sabendo que a Heloísa espalhou para todo mundo que a gente teve só um caso e que foi consensual, nunca foi. Eu nunca deixei escondido e transparecer. Eu fui bem clara do que tinha acontecido para ela, para os pastores, para todo mundo que estava fazendo a cura. Contei para vocês, sim, foi um abuso, gente. Foi um abuso, mas vocês queriam acreditar em quem? Na Heloísa, porque ela não queria acreditar que o marido dela tinha feito isso comigo. Foi bem claro, sim, Mara. Para todo mundo eu falei, tanto que quando me levou na clínica, que você foi comigo, o médico ainda perguntou, esse cara usa droga? E nós falamos assim, sim, porque nós tínhamos descoberto que ele tinha começado, né, que ele estava usando maconha. E ele falou claramente com você ali, sabe, lá na clínica, falou, olha, o ímã dela não foi rompido, mas eu não vou encostar no ânus dela, porque está muito machucado. Você lembra? Quantas vezes eu contei pra você? Quando eu fui lá pra outra sala, pra outra casa lá que eu fiquei na kitnet até ir embora? Você levava as coisas pra eu comer. Eu não conseguia ir no banheiro direito porque sentia muita dor no ânus. Eu tava cagando ralo e com dor no ânus. Eu chorei várias vezes no seu colo, Mara. Como que vocês não viram isso como um estupro? Ela diz ter sido estuprada há 14 anos atrás. Na época, a vítima foi convidada pela cantora Heloísa Rosa para trabalhar como assessora. O Marcos me ofereceu de levar um vinho para eu experimentar onde eu estava. Eu recebi ele como eu receberia meu pai e minha mãe. O próprio serviu o vinho, ele não quis que eu colocasse. E eu não tomei nem um copo inteiro. Com meio copo que eu tomei, eu apaguei. E eu tive 3 despertares que eu lembro dele, né, consumindo o seu ato. E eu tinha uma viagem no dia seguinte para a Heloísa, para ser cumprida, uma agenda. E eu fui com ela. Chegando lá nesse evento, o pastor me viu um pouco desnorteada, viu que eu não estava bem e me perguntou, Josi, aconteceu alguma coisa com você? E eu chorei muito e ele falou assim, o Marcos fez alguma coisa com você? Ele citou assim o nome dele. E nessa hora eu desabei e contei para ele que eu havia ocorrido na noite anterior. E ele falou imediatamente, temos que contar isso para a Heloísa. Depois que eu contei para ela, a primeira pergunta que ela fez para mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Esse foi Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. Bom, e quando fomos embora, né, desse evento que a gente estava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou, Josi, eu tô com você. O Marcos vai ter que pagar pelo que ele fez. Depois que a gente chegou em Curitiba, ela pediu uma amiga dela, uma membro da igreja, para me levar um ginecologista, um médico particular. E o médico foi bem claro falando, né, que ele tinha me machucado muito. Eu estava desnorteada, eu estava desesperada com aquilo tudo que estava acontecendo e eu não sabia o que fazer. E em momento nenhum, ninguém falou, vamos à delegacia, vamos denunciar. Eles queriam, hoje vendo, abafar o caso mesmo. Eu simplesmente fui despachada para minha casa, para minha cidade, pronto. E ali eu fiquei, e eu que me vire com todas as consequências. Minha vida era igreja, meu sonho ainda era casar virgem, ter o meu esposo. E infelizmente foi rompido dessa forma, né? Esse trauma. E depois disso foi muito difícil a minha vida até hoje, sim. Ainda tenho muitos medos e traumas por conta disso. A polícia de Minas Gerais confirmou
que registrou o boletim de ocorrência na semana passada e diz também que, como o crime teria ocorrido no Paraná, a investigação agora passa a ser encaminhada para lá. O pastor Anderson comentou em uma live sobre o caso. Veja. E é triste, né? Porque o lobby gospel ele funciona, as instituições evangélicas são verdadeiros impérios. 14 anos de omissão no abuso da mulher, 1 ano de omissão no abuso da criança, nenhuma nota, nenhuma intervenção jurídica da comunidade alcance. Então, do tipo assim, é essa tragédia, irmão, é essa sujeira que está por trás dos bastidores gospel. Poder, influência, lobby de conferência e sexo, seja sexo fácil, concedido, ou seja, abuso sexual. É assim que funciona a máfia gospel, é assim que funciona a sociedade secreta dos canalhas, ok? Eu quero começar essa live me dirigindo à desembargadora, que deve estar online aí também, porque mais cedo ela disse que se eu fizesse a live e citasse o nome da igreja, era R$5.000 por cada citação do nome da instituição evangélica que eu fizesse. Agora à noite ela majorou para 10 mil. E eu fiz uma postagem dizendo que a senhora pode majorar para 1 milhão, 10 milhões por citação. Porque não faz sentido, né? Eu não sou um menino, não sou um rato, não sou um verme. Quem vive nas sombras é rato, é verme. Eu sou um homem, eu sou um pai de família, eu sou um servo de Deus, eu sou uma igreja, eu sou um pastor da igreja de Jesus. Ok? Não sou pastor de uma placa de congregação. Eu sou pastor do jeito que a Bíblia ordena, pastor da igreja do Senhor Jesus. E não é ninguém que vai me tirar essa prerrogativa, ok? Então não é desacato à senhora, não é anarquia, não é desrespeito às instituições estatais que regem a democracia, é respeito à minha consciência e ao que eu acredito. Amanhã, quem sabe, eu acato o que a senhora determinar. Hoje não, porque não é são. Eu não posso permitir que mulheres e crianças sejam violadas e a instituição evangélica queira mais uma vez violentar essas vítimas usando a força estatal e judiciária para isso. Nada tem a ver com a senhora, tá? Oro para que Deus abençoe seu trabalho, que sem dúvida é um trabalho útil para o Paraná, para Curitiba e para o Brasil, ok? Mas antes de eu obedecer à Constituição do meu país e o ordenamento jurídico do meu país, eu estou submisso à palavra do meu Deus e à minha própria consciência e não estou disposto a negar nem minha consciência e nem a palavra de Deus. Então a senhora pode majorar a multa para quanto a senhora quiser, porque se eu vou citar o nome dos pastores, é irrisório, é ridículo e é infantil eu não citar o nome da instituição evangélica. A igreja do Senhor Jesus, que não é assunto da senhora, né? É assunto nosso. A igreja do Senhor Jesus, que não é placa de congregação, precisa saber muito bem do modus operandi e do que está acontecendo, ok? E como o nosso trabalho há anos tem cooperado com o trabalho da senhora, inclusive aí em Curitiba, no Paraná, em Ponta Grossa, em São José dos Pinhais, nós já cooperamos com o trabalho da senhora para colocar para trás das grades pastores abusadores, tá bom? Então, hoje eu não posso acatar sua ordenança e a senhora pode fazer o que bem entender. E vamos lá. A funcionária do ministério, da Heloísa Rosa, foi dopada através de uma taça de vinho que ela nem bebeu toda, né? Ela pagou com alguns goles numa taça de vinho. Então, Marcos Gruber, marido da Heloísa Rosa, dopou essa funcionária e a violentou sexualmente. No ânus e na vagina. A moça era virgem, foram ao médico, o ímen não se rompeu, mas o animal, dilacerou o ânus da moça. E é esse pano de fundo que a igreja Alcance trata o crime como um pecado, silenciou e violentou.
simbolicamente essa moça. Não terem tomado providências jurídicas tão rápidas quanto agora para proibir a live, permitiu com que esse animal, esse servo do diabo, violentasse uma criança de 5 anos em 2023. Segunda pergunta, e eu já vou direto ao ponto. Quando a vítima é exposta à violência, ela passa até por apagões de memória. Como a gente lida muito com isso, isso é real. A moça, ela não se lembra se o pastor Paulo Subirá, acredito que é isso, que é irmão do Luciano Subirá e é pastor na Alcance de Orlando. Se ele não estava na reunião de 2010, ele sabia que Marcos Gruber era um abusador. Ele sabia, todo mundo sabia. Por exemplo, Heloísa Rosa, tendo a mãe da segunda vítima, a criança, segunda que nós sabemos, tá? Porque onde existe uma vítima, 2 vítimas, existem dezenas, centenas, né? E tomara, se encorajem para vir a público. A Heloísa Rosa, do lado da mãe da criança, ligou pro Irineu Gruber, que é o pai do abusador, contando que o marido tinha abusado de uma criança. Depois ela some, ela não dá depoimento, ela não vai na polícia nos Estados Unidos quando tinha que ir, ela começa a criar narrativas e por aí vai. Eu tô sem chão aqui, sabe? E o pastor Paulo Subirá, da Alcance Orlando, ouviu a confissão do Marcos Gruber e demorou 2 semanas para poder ir à polícia, depor sobre a situação. E sabendo do passado do Marcos Gruber, ele não trouxe nenhuma clareza para a mãe. A questão do abuso é enlouquecedor. Tanto abusados quanto sua parentela, seus pais, beira loucura, beira, sabe, as ideações suicidas, né, cara? E você precisa trazer amparo para dizer: ei, você não tá louco, ei, nós vamos apoiar você, você tá certo, você é a vítima. Não, o pastor sabe do que aconteceu, mas ele não informa a mãe da criança que a situação se trata de um abusador obstinado. E abusadores, eles não param. Eles precisam ser parados. Aí o primeiro esclarecimento que a gente deseja do Ministério Alcance é porque o pastor Paulo Subirá e sua esposa, sabendo do passado e ouvindo a confissão do abusador, porque vocês não deram um amparo adequado à criança, que também congrega na igreja de vocês, a mãe da criança, que também congrega na igreja de vocês, e porque vocês, com essa informação, demoraram 2 semanas para poder buscar as autoridades policiais e judiciárias. Chegou essa atualização aqui, não foi 2 semanas que o pastor Paulo levou para ir na polícia. 13 meses, 1 ano e 1 mês, pastor Paulo Subirá demorou de buscar a polícia, depois que ouviu a confissão. 1 ano e 1 mês. E vocês vêm dizer que eu não devo pressionar a instituição evangélica religiosa? Vocês acham que eu tenho que me calar por causa de uma pressão, de uma multa? 1 ano para defender uma criança inocente de 5 anos de idade, de um maldito, de um verme como esse? Pastor, por anos contei para vários pastores e nenhum falava nada em meu favor. Era virgem na época, tinha 25 anos, trabalhava com a Heloísa Rosa, era assessora dela em Curitiba e congregávamos na Igreja Alcance. E aí, você acredita que a cantora está defendendo o seu marido ou ela está se ausentando de tudo, pois ela não sabe a verdade? Comente aqui embaixo deste vídeo. Mas Felipe, por que você trouxe esse vídeo?
Amados, a Bíblia nos ensina a sermos prudentes e vigilantes em relação à confiança que depositamos nas pessoas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Este versículo nos lembra que confiar cegamente em seres humanos, ao invés de colocar nossa confiança em Deus, pode levar à decepção e ao desespero. Este vídeo serve como um alerta para você, mãe, para você, pai, que muitas das vezes confia em parentes, confia em membros de igreja, confia em pastores e ministério. Este vídeo é um alerta. Cuidado! Não confie em ninguém. Como ouvimos o pastor Anderson comentar sobre o caso, estão sim tentando abafar essa podridão que está escondida dentro das igrejas. Num crime como esse, você é a favor da pena de morte? Comente aí embaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Compartilha este vídeo com força, porque pode ser muitas das vezes um alerta, um aviso para alguém. E deixe o joinha. Fiquem com Deus, que Deus possa guardar a tua casa, guardar a tua família, abençoar o teu lar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.